Bíblia aberta, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. E a palavra do Senhor diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E sua mensagem, Dr. Charles Stanley, lá na mensagem dele, The Priority of Prayer, a prioridade da oração. Ele diz algo profundo, algo muito impactante. Ele diz que the reason why people don't pray it's because they are in sin. A razão pelo qual as pessoas não se deleitam, não oram, é porque elas estão em pecado. O pecado tem esse objetivo: nos afetar psicologicamente, espiritualmente, para que você não possa se deleitar na presença de Deus. O pecado tem esse objetivo. Objetivo este que é nos afastar da presença de Deus. E no livro do homem de Deus, Leonardo Ravenhill, ele diz que por que tarda o pleno avivamento? Por que não há avivamento? Por que o avivamento genuíno tarda por acontecer? Por que não está acontecendo o avivamento genuíno? O avivamento não está acontecendo porque a igreja atual não ora. E ele diz algo que aquele que ora, pare de pecar. E aquele que peca, pare de orar. Porque o pecado e a oração não tem como, não combinam. E a palavra do Senhor em Provérbio diz que a oração do ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus se alegra quando o justo ora. Deus ama quando o justo a deixar os seus afazeres. Eu até tinha algo para fazer, eu até tinha que trabalhar, eu até tinha que fazer algo aqui, tinha que enviar algumas coisas, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer minha tarefa. Mas Deus se alegra quando você deixa as suas coisas e vai primeiramente buscar o Senhor. E a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes, quando nós não priorizamos o reino dos céus, o céu não tem como priorizar. Quando nós priorizamos o reino dos céus automaticamente nos prioriza, porque nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. E Paulo vai dizer de que, quando Paulo vai falar a respeito da lei, a respeito da graça, lá em Romanos, né? É lei versus graças, o que Paulo vai discutir no livro de Romanos. E ele vai dizer que, será que nós viveremos no pecado porque estamos na lei? Será que nós viveremos no pecado porque a graça de Deus se manifestou? Não é isso que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que o pecado agora não terá mais domínio sobre vocês, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, Paulo vai dizer que a lei me mostrou o pecado, mas a graça me livrou do pecado. Ou seja, a lei em si só não é má, pois eu não saberia o que é transgressão se não fosse pela lei. E Paulo vai dizer que a lei me mostrou o pecado, mas a graça de Deus, oh, aleluia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado vai te matar, o pecado tem esse objetivo: matar a tua vida espiritual. Matar, depois que te matar no espiritual, vai afetar toda a tua vida física. E tem pessoas que se perguntam: mas por que a minha vida não prospera? Por que eu não vejo prosperidade em minha vida? Pois o salário do pecado é a morte. Quando você está em pecado, você mata a vida de Deus, a prosperidade de Deus. Você mata tudo que estava ao teu redor, porque o pecado afeta as coisas com a morte. Mas quando você
Oh, aleluia! Mas quando você aceita a vida de Deus, que é oferecido gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, você começa a afetar todo o ambiente, todos os ambientes. Você começa a afetar a tua vida por intermédio da vida que você recebeu em Cristo Jesus. E Paulo é profundo ao dizer de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é mais profunda do que os nossos pecados. A graça de Deus foi dada gratuitamente para que todos os homens fossem alcançados. Essa graça é para você que me ouve. E o chamado de Deus é para você que me ouve hoje. Para que nós que noutra hora andávamos no pecado, não possamos mais andar no pecado, mas que possamos olhar para a cruz de Jesus e dizer: Filho de Deus, tenha compaixão de mim. Quando você dizer Filho de Deus, Ele vai parar e vai vir te atender. O que queres que eu faça? E você tem que dizer: eu quero ver, Senhor. O problema vai acontecer quando você começar a ver. Aquele cego, por exemplo, quando ele não via, não tinha problema com a sociedade, mas desde o momento em que ele viu, os problemas começaram. Sabia que tem pessoas que preferem que você continue cego do que você para ver? Tem pessoas que querem que você continue cego para que você dependa deles. Mas quando você começar a ver, você vai ter problemas, sim. Mas eu quero te dizer que mesmo que você tenha problemas, não abandone Jesus por causa dos problemas. Mas continue com Jesus até que os problemas sejam vencidos. Sim. O pecado vai matar você se você continuar no pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. O Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem. Não é o homem indo ao encontro de Deus, é Deus vindo ao encontro do... A boa notícia do Evangelho é essa, que os mortos agora podem viver. O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. E as boas novas de Deus que eu trago hoje, neste momento, é que vocês agora podem ter vida, porque o Filho de Deus deu a sua vida por você naquela cruz. Ele não poupou a vida dele para morrer por nós. Nós não temos que poupar as nossas vidas para viver por ele. Agora não precisamos mais morrer. Tudo que precisamos dizer é: sim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. É isso que precisamos fazer para que a vida de Deus possamos usufruí-la pela fé. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, os quais não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque a inclinação para as coisas do Espírito é vida e gozo e paz, mas a inclinação para as coisas da carne é morte, gera morte. Quando você se inclina nas coisas da carne, você vai morrer, o pecado vai te matar. Mas quando você se regozija no Senhor, mas quando você se alegra nas coisas do Espírito, quando você se alegra, se alimenta o teu Espírito com a palavra de Deus. Eu até tenho que fazer uma coisa, mas eu vou meditar a palavra, eu vou estudar a Bíblia, eu vou me separar para orar. O jejum, a oração, a santidade, você começa a santificar, você começa a inclinar o teu coração para buscar o Senhor, para meditar, para jejuar, para buscar a face do Senhor. O Senhor vai vir a teu encontro e vai fortalecer o teu espírito, teu homem interior. Que você possa ouvir o chamado de Deus para você neste dia. E que você possa se entregar para Jesus. Deixar que Ele possa mudar a tua vida por completo. Deus abençoe você. Fique na paz. Shalom Adonai. Convide Jesus a fazer parte da tua vida.
Você diz: Senhor, eu quero te aceitar hoje como meu Senhor e suficiente Salvador. Não importa as dificuldades que eu vou passar, mas eu quero andar contigo, Jesus. Seja meu Senhor e Salvador. E quando você declara isso, no reino do Espírito acontece algo espiritual, algo poderoso. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E se você aceitar Jesus, Ele vai andar contigo, Ele não vai te abandonar. E Ele disse que eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe você. Shalom Adonai.